Olá, professor. Olá, professora. Nossa rede tem olhado para as avaliações de aprendizagem de um modo diferente. Mais instrumentos de avaliação têm sido aplicados nas escolas. Mais dados de aprendizagem têm sido gerados e os resultados dos estudantes têm sido analisados com maior cuidado. Isso aconteceu porque entendemos que esses resultados obtidos nas avaliações são fundamentais para planejarmos ações mais efetivas. Sabemos que muita coisa já tem sido feita em cada escola, porém, muitos de nós, professores, com certeza já pensamos: diante de tudo isso, o que eu posso fazer para que meus estudantes avancem em uma determinada habilidade cujo resultado poderia ter sido melhor? Entendemos que, juntos, podemos fazer muito mais. Por isso, estamos propondo a ação denominada Atividade Permanente de Escritor em Foco. Essa ação tem por objetivo estabelecer uma rotina para o desenvolvimento de uma atividade com foco em um escritor selecionado. Como isso acontecerá? Você receberá semanalmente slides para realizar a atividade em sala de aula. Seu coordenador pedagógico irá orientá-lo sobre outros aspectos da ação. O objetivo deste vídeo é explicar como deve acontecer o desenvolvimento das atividades. Vamos lá? Vamos agora conhecer a atividade de matemática da primeira semana do 5º ano e os encaminhamentos didáticos para o desenvolvimento dessa atividade. Você receberá semanalmente os slides dessa forma como eu estou mostrando aqui para você. Esse é o slide de capa. Na semana 1, no 5º ano, a atividade 1 é a atividade de matemática. Você verá depois que há outras atividades de outros componentes nos slides. Atividade 2, atividade 3. Apresente este slide para os estudantes de modo que chame a atenção para a ação que será feita, atividade permanente do escritor em foco. Diga aos alunos: a partir de hoje, em nossa rotina, faremos uma ação chamada de escritor em foco. Nessa ação, faremos uma atividade de um jeito diferente, focando em um descritor selecionado. Vamos lá? De início, apresente aos estudantes o descritor em foco do bimestre. Diga aos estudantes: como você pode observar, neste bimestre, vamos trabalhar com o descritor D24. Identificar fração como representação que pode estar associada a diferentes significados. Esse slide é importante para que o aluno saiba o que se espera dele no desenvolvimento das atividades. Esse slide não deve ser apresentado aos estudantes, por isso ele estará oculto na apresentação. Ele é um slide apenas para você, professor, ter conhecimento da relação entre o descritor selecionado e a habilidade presente no currículo de matemática. O descritor em foco, D24, está diretamente relacionado com a habilidade EF05-MA03 do 2º bimestre, pois envolve a identificação de frações associadas a diferentes significados, como as ideias de divisão e de parte de um todo. Para os alunos, após a exibição do slide anterior, que apresentava o descritor que será trabalhado, já será exibido o próximo slide, com o início da atividade, ok? Vamos continuar. Esse slide é chamado motivação para a leitura. A motivação é fundamental para nos envolvermos em uma atividade. Por isso, nossa atividade precisa de um pontapé inicial, uma questão que desperte o interesse dos alunos para o tema da aula. Na atividade do 5º ano da primeira semana, primeiramente provoque os estudantes com as seguintes perguntas: vocês já viram um mosaico? Quais são as características de um mosaico? Deixe que os estudantes compartilhem os mosaicos que eles já viram e o que eles observam nas imagens. Essa provocação inicial tem como objetivo motivar os estudantes para a leitura do texto base, nossa próxima etapa. Nesse slide, estamos apresentando o texto base. Oriente os estudantes para a leitura silenciosa. É importante garantir até 2 minutos para que todos os estudantes leiam o texto base de forma autônoma. Este é o tempo suficiente para uma primeira leitura. Este novo slide é chamado de entendimento inicial. Após a leitura silenciosa, pergunte aos estudantes o que eles compreenderam do texto base. Neste momento, você conhecerá de modo geral aquilo que mais chamou a atenção dos estudantes no texto. Deixe que falem livremente sobre o que compreenderam. Não faça intervenções neste momento. A partir deste slide, você terá diferentes perguntas norteadoras para fazer aos alunos. O objetivo dessas perguntas é fazer com que os estudantes pensem com profundidade sobre o texto
e construa os conhecimentos necessários para o desenvolvimento da habilidade. Na atividade do 5º ano, para começar, pergunte: quais são as características do mosaico que Luísa está pintando? E deixe que eles pensem e respondam. Não dê respostas, escute a reflexão dos estudantes. Vamos para mais uma pergunta norteadora. Lembre-se de que o objetivo dessas perguntas é fazer com que os estudantes pensem com profundidade sobre o texto e construam os conhecimentos necessários. Assim, pergunte aos estudantes: quais figuras geométricas vocês identificam no mosaico? E deixe que eles pensem e respondam. Observe que a cada pergunta os estudantes farão uma nova leitura. Vamos para mais uma pergunta norteadora. Neste slide, a pergunta norteadora é: as figuras que constituem o mosaico têm o mesmo tamanho? O que te faz te dizer isso? Repare que, para além de responder sim ou não, os alunos precisam justificar suas respostas. Vamos para a próxima pergunta norteadora. Agora pergunte aos estudantes: quantas partes já foram pintadas de amarelo? E de laranja? E de vermelho? É importante neste momento que você dê ênfase na palavra partes, afinal, só é possível identificar a quantidade de partes, pois o mosaico foi construído de peças triangulares de mesmo tamanho. Vamos para a próxima pergunta norteadora. Nessa pergunta norteadora, questione os estudantes: falta muito ou pouco para Luísa concluir a pintura? O que te faz dizer isso? Deixe que seus estudantes levantem hipóteses. Oriente a reflexão sem fazer a reflexão por eles. Você observou que foram feitas várias perguntas norteadoras? Elas são importantes para mobilizar a reflexão dos estudantes sobre o texto base. Não deixe de fazê-las. Elas são fundamentais para o sucesso da ação. Este novo slide é chamado de problema. Aqui, como você pode observar, o texto base está acompanhado de uma pergunta, uma situação-problema que deverá ser solucionada. Oriente os estudantes a lerem o problema e a pensarem sobre a resolução. Como já exploramos bastante o texto base, com perguntas norteadoras, espera-se que a resolução dos estudantes seja ágil. Neste slide, chamado de resolução do problema, você apresentará o problema com as alternativas e orientará os estudantes a escolherem uma delas, com base em tudo que eles já pensaram anteriormente. Diga aos estudantes que ainda não é o momento de compartilharem suas respostas com toda a turma. Eles podem registrar no caderno a resolução e a alternativa escolhida para compartilhar na próxima etapa. Agora é o momento para os estudantes compartilharem não apenas as suas respostas, mas principalmente como eles pensaram para resolver a situação-problema. Por isso, o título deste slide é Registro e discussão sobre a resolução. Registre na lousa a quantidade de respostas por alternativa. Mesmo que ninguém escolha uma alternativa, registre o número 0 no retângulo indicado. Peça aos estudantes que justifiquem as escolhas de cada uma das alternativas. Esse é um importante momento de reflexão sobre as estratégias adotadas por cada estudante para a resolução do problema. Este é o último slide da nossa atividade. O objetivo aqui é revelar os conhecimentos mobilizados ao longo da atividade e provocar os estudantes para a atividade da próxima semana. Esperamos que as orientações auxiliem o seu trabalho pedagógico em sala de aula nessa ação. Provavelmente você percebeu ao longo da apresentação da atividade permanente que ela está organizada em vários momentos ou etapas. É isso mesmo. Esta e todas as demais atividades permanentes que você receberá para desenvolver com seus alunos estão organizadas seguindo as mesmas etapas, ou seja, independentemente do componente curricular, todas as atividades terão a mesma estrutura, que chamamos de ciclo para o trabalho com os descritores. A imagem que você está vendo apresenta esta estrutura. Ela organiza cada uma das etapas do ciclo para o trabalho com os descritores, desde a apresentação da proposta até o fechamento da atividade. Observe que cada etapa prevê uma ação do professor e uma ação do aluno, representados no ciclo pela letra P para o professor e E para o estudante.
Por exemplo, no início, a ação do professor é apresentar a proposta. A ação do estudante é escutar a proposta. É nesta etapa que o professor apresenta o componente e o descritor da atividade permanente que será realizada. Os slides correspondentes a essa etapa são os slides de capa, que identificam o ano e o componente da atividade, e o slide seguinte, que apresenta o descritor que será trabalhado. Vamos comentar cada uma das etapas para entender o papel do professor e o papel do aluno, e também para identificar a correspondência de cada etapa nas atividades. Faremos isso observando os títulos dos slides, pois são eles que indicam a etapa do ciclo que está sendo realizada. É importante que você saiba que os slides de todas as atividades têm os mesmos títulos. Pelo título do slide, você conseguirá reconhecer em qual etapa do ciclo você e seus alunos estão num dado momento da atividade. Depois de apresentar a proposta, é hora do professor provocar os estudantes para a leitura. Como você viu na atividade apresentada anteriormente, a motivação é fundamental para que os estudantes se envolvam com a proposta. Por isso, em todas as atividades, há um slide com o título Motivação para a Leitura, que traz uma questão para despertar o interesse dos estudantes para o tema. Com os alunos motivados, as etapas seguintes são a apresentação do texto base e a orientação para sua leitura silenciosa. Neste momento, o papel do estudante é ler e refletir sobre o texto. O slide que corresponde a essas etapas traz como título Texto Base e é acompanhado por um texto que pode ser verbal, não verbal ou verbo visual. Com este slide projetado, você, professor, orienta os alunos para que façam a leitura silenciosa do texto base, assegurando ao menos 2 minutos para uma leitura autônoma. Após a leitura e reflexão sobre o texto por parte dos alunos, o professor os convida a compartilhar o que entenderam. Os alunos, então, compartilham seu entendimento, enquanto o professor escuta atentamente. O slide que traz o título Entendimento Inicial corresponde a esta etapa da atividade. Esse slide sempre traz uma pergunta no balão de fala que convida os estudantes a expressarem a compreensão que tiveram do texto. Assim, você poderá ter uma ideia geral daquilo que mais chamou a atenção dos seus estudantes no texto. Para isso, é importante que seus alunos possam falar livremente sobre seu entendimento. Estamos agora na etapa das perguntas norteadoras. Aqui, o professor propõe uma sequência de perguntas para que os alunos, guiados por estes questionamentos, enriqueçam sua compreensão do texto. Na atividade, sempre há uma sequência de slides com o mesmo título, Perguntas Norteadoras. Cada slide traz uma pergunta a ser feita para os alunos num balão de cor diferente. O principal objetivo das perguntas norteadoras é fazer com que os estudantes pensem com profundidade sobre o texto e construam os conhecimentos necessários para o desenvolvimento da habilidade. Assim, conforme as perguntas avançam, aprofunda-se a compreensão que os alunos vão construindo sobre o texto a partir delas. Compreendido o texto, é hora do problema. Neste momento, o professor apresenta o problema para que seus alunos possam pensar na resolução. O slide que corresponde a esta etapa tem como título Problema e traz novamente o texto base acrescido ao final de uma questão em destaque. A questão que aparece ao final, destacada, é a situação problema que deverá ser solucionada. Aqui você vai orientar os alunos para que leiam o problema e pensem em sua solução. Como o texto base foi bem explorado por meio das perguntas norteadoras, espera-se que a resolução da situação problema seja rápida. Observe que neste momento
não são apresentadas as alternativas A, B, C e D, pois restringiriam as possibilidades de pensamento dos alunos. A intenção é que eles possam pensar na solução antes de acessar as alternativas. Na próxima etapa do ciclo, os alunos irão resolver o problema propriamente, escolhendo uma das alternativas, A, B, C ou D. Nesta etapa, o professor orienta para a resolução do problema. O estudante, por sua vez, resolve o problema e escolhe uma alternativa. O slide que corresponde a esta etapa do ciclo tem como título Resolução do problema. Neste slide, é apresentado o problema com as alternativas e você, professor, orienta os estudantes a escolher uma delas, com base em tudo o que eles pensaram anteriormente. Os estudantes podem registrar no caderno a resolução e a alternativa escolhida, preparando-se para o próximo momento em que irão compartilhar suas escolhas. O foco das próximas 2 etapas é a resposta dos estudantes e como chegaram nela. O professor vai registrar a quantidade de respostas por alternativa, propor e mediar a socialização das estratégias de resolução pelos estudantes. Já os estudantes vão compartilhar suas respostas e o que pensaram para resolver o problema. O slide com o título Registro e discussão sobre a resolução corresponde a essas 2 etapas do ciclo. Nele, há um espaço reservado para que você anote a quantidade de respostas na frente de cada uma das alternativas. Lembrando que, para as alternativas que não foram escolhidas por nenhum aluno, você deve registrar o número 0. Feito isso, solicite aos estudantes que justifiquem as escolhas de cada uma das alternativas. Se houver alternativa com número 0, é importante que os alunos justifiquem por que não a escolheram. Esse é um importante momento de reflexão sobre as estratégias adotadas por cada estudante para a resolução do problema. Por fim, a última etapa do ciclo é de fechamento. Neste momento, o professor realiza o fechamento da atividade e oportuniza aos alunos reconhecer as ideias envolvidas na atividade. O último slide da atividade tem o título Fechamento. Este slide explicita os conhecimentos construídos durante a realização da atividade e destaca aspectos importantes da aprendizagem. Além disso, muitas vezes também deixa uma provocação para a atividade da próxima semana. Chegamos ao fim do ciclo para o trabalho com os descritores. Esperamos que o detalhamento das etapas tenha contribuído para a compreensão da estrutura das atividades que você desenvolverá com seus alunos. Essa estrutura organizará as atividades permanentes em todos os componentes envolvidos: língua portuguesa, matemática, ciências, história e geografia. Agora, professor, é com você. Bom trabalho!